Somos tão gratos ao Senhor por essa noite. Somos tão gratos ao Senhor pela tua palavra. Palavra esta que é viva, palavra esta que é eficaz, cortante e penetrante, digna de toda aceitação. E essa palavra não voltará para nós sem cumprir aquilo que nós designamos, Pai. Eu me submeto à unção do teu Espírito nessa noite, para que juntos cheguemos exatamente no lugar que o Senhor deseja, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Amém, irmãos? Pode se sentar. Estou alinhando aqui o meu tempo. Vocês estão bem? Estão felizes? Vandaí, tem como você só arredar? Isso. Estão felizes? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: você escolheu a melhor parte. Amém, irmãos? Amém. O apóstolo Pedro vai escrever na sua epístola, ele vai dizer assim: graça e paz vos sejam multiplicadas. Sabia que tem como multiplicar graça e paz? Ele vai dizer: graça e paz vos sejam multiplicadas, como? No pleno conhecimento da verdade. Irmãos, nós estamos aqui conhecendo a palavra de Deus, e à medida que nós conhecemos a palavra de Deus, graça e paz estão sendo multiplicadas na nossa vida. Amém? E que bom que essa igreja é uma igreja que olha para a palavra de Deus e quer instruir cada um de vocês na palavra de Deus. E é por isso que nasceu a nossa escola bíblica Arvoredo, amém? Falamos de tantos temas aqui importantes, né? Tantos temas profundos. E nesse mês de novembro e dezembro nós vamos falar sobre as cartas do Apocalipse, enviadas às igrejas. E hoje nós vamos começar falando sobre a carta enviada para a igreja de Éfeso. Você está comigo nessa? Amém? Então vá comigo lá para Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, no versículo 1. Apocalipse capítulo 2, no versículo 1. Eu quero fazer um desafio com você. Irmãos, eu quero te desafiar, nas quintas-feiras, você trazer a sua Bíblia. Amém? Isso aqui é uma bênção, não é, irmãos? Mas melhor do que isso é a nossa Bíblia. Você vai poder anotar, você vai poder riscar, você vai poder chegar na sua casa e vai poder continuar se alimentando. Amém? Então eu quero te desafiar nas próximas aulas, você trazer a sua Bíblia. Amém? Vamos ler? Vai dizer assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Diga comigo: conserva na mão direita as 7 estrelas. E ele vai dizer: e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Diga comigo: que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E ele vai continuar dizendo: sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa: você abandonou o amor que tinha no princípio. Em outras versões vai dizer: abandonou o primeiro amor. Verso 5: veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Mas isto a seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele vai dizer: ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos entender o contexto do que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 2. Mas para a gente entender o contexto do que está escrito aqui em Apocalipse capítulo 2, nós precisamos entender Apocalipse capítulo 1. Amém? E quando a gente vai para Apocalipse capítulo 1, aqui é bem notório que está falando a respeito de uma visão ou de uma experiência que o apóstolo João teve com o próprio Senhor Jesus Cristo. Agora olha que interessante. Quando
o governo de Roma estava sob o domínio de Domiciano. Os relatos dos estudiosos vão dizer que todos os apóstolos do Cordeiro já haviam morrido, alguns deles por causa do martírio. E Domiciano, ele era um perverso, ele era alguém que perseguia de forma cruel os cristãos. E todos os apóstolos, eles já estavam mortos no governo desse imperador. Somente João estava vivo. João, esse mesmo discípulo que a Bíblia vai chamar nos evangelhos, no discípulo a quem Jesus amava. João, este mesmo que estava diante da crucificação, o único discípulo, o único apóstolo que presenciou Jesus sendo crucificado. É este mesmo João que a Bíblia vai dizer que no momento da ceia, ele coloca a sua cabeça no peito de Jesus. Esse João, a Bíblia vai nos mostrar que ele servia nesse período a igreja de Éfeso. Igreja essa que foi fundamentada pelo apóstolo Paulo. Também foi conduzida por um período pelo pastor Timóteo. E João agora é colaborador. Ele é um bispo da igreja de Éfeso. E essa igreja, irmãos, é uma igreja muito relevante, muito importante, porque nessa igreja está a capital da Ásia Menor. Ela está na capital da Ásia Menor. E aí a gente precisa entender que quando João estava servindo essa igreja, foi nesse momento que João foi capturado e foi exilado na ilha de Patmos. E ilha essa, irmão, que talvez você possa achar que era uma colônia de férias. Mas não, irmãos. Essa ilha, ela era de certa forma uma prisão condenatória à morte. Qual foi a intenção do governador ou do imperador de mandar João para essa ilha? Morrer. E morrer de forma solitária. Ficar lá preso porque não havia saída para João. Ali todas as portas estavam fechadas para João. Mas João, irmãos, em Patmos, ele tem uma revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 1, que João, ele contempla o nosso Cristo, não um Cristo morto, crucificado, mas agora João contempla o nosso Cristo ressurreto, glorificado. João vai dizer em Apocalipse capítulo 1, cabelos como da neve, olhos como de fogo, voz como de muitas águas. E diz mais, que João, ele cai aos pés de Jesus como morto, e aí ele sente uma mão direita, o tocando e dizendo, João, não temas, porque eu sou o primeiro e também sou o último. E ele vai dizer, Jesus dizendo para o próprio apóstolo João, eu estive morto, mas hoje vivo pelos séculos dos séculos. E é essa experiência que João tem com o próprio Senhor Jesus. Irmãos, não foi alguém que contou algo para João. João viveu. Ele teve uma experiência sobrenatural. Ele viu o próprio Cristo ressurreto e glorificado. E é nesse contexto dessa experiência divina que Jesus vai ordenar João a escrever cartas para serem enviadas para igrejas. E aí João vai escrever cartas para a igreja de Éfeso, para a igreja de Esmirna, para a igreja de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Amém? Então diga comigo, foi João que escreveu essas cartas. Porque tem gente que confunde com o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele escreveu muitas cartas. Mas as cartas do Apocalipse, quem escreveu foi o apóstolo João. Através de uma experiência extraordinária com o próprio Senhor Jesus Cristo. E eu quero entrar agora um pouco na igreja, ou no contexto da cidade e da igreja de Éfeso. E olha que interessante. Os relatos vão dizer que a cidade de Éfeso, ela era a capital da província da Ásia. Irmãos, nós estamos falando de uma cidade de aproximadamente 3.000 habitantes. Você acha que era uma cidade pequena? Óbvio que não. Era uma cidade muito grande, marcada pela idolatria.
ela hospedava, irmãos, olha que legal, ela hospedava uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Olha que cidade extraordinária. Lá tinha o templo da deusa Diana, que era as 7 maravilhas do mundo antigo. Alguns estudiosos vão dizer que esse templo, ou esse templo jônico de mármore, bordejado de ouro, era uma sede do ocultismo, porque o ocultismo nessa cidade era muito forte. E esse templo, irmãos, toda a cidade girava em torno desse templo. Alguns vão dizer que esse templo, irmãos, ele era maior do que uma das maiores construções daquela época e que talvez nós conheçamos, porque até hoje esse monumento está de pé, que é o monumento de, aqui está a Ásia Menor, mas esse monumento que eu estou falando, o monumento de Parthenon, aqui está falando que o templo da deusa Diana, ele era 4 vezes maior do que esse templo. Ou seja, irmãos, nós estamos falando de uma cidade muito relevante, de uma cidade muito grande, de uma cidade que era uma capital, a capital da província da Ásia, uma cidade de 300 mil habitantes. Pode-se dizer, irmãos, que era quase uma contagem. Contagem a gente deve estar aqui com o quê? 400, 500 mil habitantes. Então pense, irmãos, no contexto dessa cidade de Éfeso, aonde essa cidade era marcada de idolatria, marcada pelo ocultismo, a feitiçaria, irmãos, era presente nessa cidade. Pensa no trabalho que essa igreja tinha, irmãos, por causa do contexto dessa cidade. Agora, nós precisamos entender, irmãos, qual foi a importância do apóstolo Paulo para o contexto da cidade de Éfeso. A importância foi gigantesca, porque o apóstolo Paulo, que vem na sua 3ª viagem missionária, ele vem e ele implanta essa obra. Ele começa esse trabalho evangelístico, ele começa esse trabalho missionário. E olha que interessante, irmãos, quando a gente vai estudar essa igreja, amados, aqui acontece um dos maiores avivamentos que já houve em toda a história da igreja. Porque nós estamos falando de uma cidade que foi completamente inundada pela pregação do evangelho. Não aconteceu uma coisa pequena, muito pelo contrário, aconteceu algo muito grande. E pensa, irmãos, no tamanho da dificuldade do apóstolo Paulo, porque nós não estamos falando de uma época onde a comunicação era presente, nós não estamos falando de uma época onde a televisão estava presente, as redes sociais estavam presentes, muito pelo contrário. Paulo não tinha as ferramentas que nós temos hoje em dia, ferramentas essas, irmãos, que nos auxiliam, que contribuem para a pregação do evangelho, não é verdade? É uma bênção as redes sociais, mas sendo utilizado para aquilo que deve ser utilizado, amém? Mas Paulo não tinha isso. Paulo, irmãos, não tinha nem a Bíblia impressa, mas ele tinha um coração fervoroso, ele tinha um coração desejoso em obedecer à ordem de Jesus. E aqui acontece um dos maiores avivamentos. Sabe por quê? Porque numa cidade idólatra, a idolatria entra em colapso. Numa cidade cheia de feiticeiros, sabe o que acontece? Os feiticeiros se convertem. Os relatos vão dizer que os feiticeiros, eles começam a pegar os seus livros de feitiçaria e eles começam a queimar em praça pública, por causa da pregação do evangelho. Romanos vai dizer, Paulo dizendo, o evangelho é poder de Deus, e o poder de Deus estava, irmãos, em operação nessa cidade. Irmãos, por causa dessa igreja de Éfeso, nasce outras igrejas na Ásia. Olha que maravilha. Quais igrejas nascem a partir da igreja de Éfeso? Vamos lá. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos e Hierópolis. Olha quantas igrejas nasceram a partir da igreja que Paulo fundamenta lá em Éfeso. Isso é ou não é um avivamento, irmãos? Aquele povo não recebeu ou não recebeu algo glorioso? Aquele povo, irmãos, recebeu exatamente o que nós estamos recebendo nessa igreja, amém? A palavra de Deus.
transformação chegou. Agora nós precisamos entender algo. Nós precisamos entender que passou mais de uma geração. E aquilo que foi iniciado através de Paulo, passou. Não continuaram ou não deram continuidade. E aí agora nós estamos diante de um cenário a qual não é Paulo mais que envia cartas a essa igreja. Agora quem envia carta a essa igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus, ele vai enviar uma carta para essa igreja. Igreja essa que experimentou um avivamento. Igreja essa que viu a manifestação da glória, viu o poder de Deus em manifestação. Agora vai receber uma carta diretamente de Jesus Cristo. E eu quero, irmãos, nessa noite, esmiuçar o texto com vocês. O texto de Apocalipse capítulo 2. E quando a gente começa a ler esse texto, a gente percebe que Jesus, primeiro, ele começa a elogiar. Jesus começa a trazer elogios. Ele elogia a fidelidade doutrinária. Era uma igreja firmada doutrinariamente. Era uma igreja fiel à palavra de Deus. Jesus também elogia a integridade moral daquela igreja. Era uma igreja íntegra moralmente falando. Jesus também vai elogiar uma atitude que aquela igreja tinha, que era perseverança. Mesmo em meio à perseguição, aquela igreja estava perseverando. Ou seja, Jesus, ele traz um elogio. Jesus aponta os pontos positivos dessa igreja. Mas logo após isso, a Bíblia vai dizer que Jesus traz uma repreensão. Ele vai dizer: tenho porém contra ti, que tu abandonaste o primeiro amor. E eu creio, irmãos, que essa carta escrita para a igreja de Éfeso, ela é tão atual para os nossos dias como ela foi atual para os dias passados. Irmãos, nós não estamos falando de um destinatário distante. Essa carta é para mim, essa carta é para você, essa carta tem um endereço certo, para o momento certo. E sabe qual é o endereço, irmãos? O meu e o seu coração. É para os nossos dias, é para os dias atuais. E como nós devemos dar ouvido para a voz de Jesus. Essa carta foi endereçada para os dias de hoje, para a igreja brasileira, para a igreja Verbo da Vida Arvoredo. E estamos aqui hoje por causa desta carta, irmãos. E ele está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E nós precisamos entender, irmãos. E eu quero de forma muito clara esmiuçar esse texto, para que você entenda. Olha o que ele vai dizer lá em Apocalipse capítulo 2, no versículo 1. Nós vamos de versículo a versículo discorrer aqui nessa noite, para que possamos entender e nos tornarmos pessoas melhores, amém? Ele vai dizer, é Jesus se apresentando a essa igreja, de forma segura. Ele diz: ao anjo da igreja em Éfeso, escrevo estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A primeira coisa que eu quero destacar nesse texto, irmãos, é a forma que Jesus se apresenta para essa igreja. Ele diz: quem está falando é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. E quando nós vamos lá para Apocalipse capítulo 1, no versículo 16, a Bíblia vai dizer que Jesus diz: aquele que tinha na sua mão as 7 estrelas. E olha que interessante, porque em Apocalipse 1, ele diz que tinha em sua mão. Em Apocalipse capítulo 2, ele diz que conserva em sua mão. Sabe qual é a diferença, irmãos? A diferença é muito simples. Apocalipse capítulo 1, ele está dizendo: eu tinha a igreja na minha mão. Mas em Apocalipse capítulo 2, ele diz: eu conservo a igreja na minha mão. O que ele está dizendo? É a igreja de Éfeso: eu sou o dono. É eu que domino, é eu que governo, a autoridade está no meu nome, a autoridade está nas minhas mãos. Essa igreja está guardada na minha mão, essa igreja está conservada na minha mão. E ele quer passar para essa igreja uma ideia de segurança.
Ele está dizendo: eu sou aquele que guarda, eu sou aquele que aponta o caminho, eu sou o dono da igreja. Ei, deixa eu te dizer, irmãos, quem domina essa igreja, quem governa essa igreja, quem aponta o destino para essa igreja, não é homem nenhum, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem governa a Verbo da Vida Arvoredo, irmãos, é Jesus Cristo. Claro, irmãos, nós entendemos o que é submissão e autoridade, e Deus trabalha com isso, mas a visão vem dEle. E Ele passa para os nossos pastores, para os líderes dessa igreja. Amém? Mas Ele diz: eu sou o dono dessa igreja. E ainda mais, irmãos, Ele vai dizer que Ele é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. E estrelas aqui são as igrejas, irmãos. E Ele ainda vai dizer mais: e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Diga comigo: Ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E o interessante, irmãos, é que quando a gente vai para Apocalipse capítulo 1, verso 13, a Bíblia vai dizer que Ele aparece no meio dos 7 candeeiros. Mas em Apocalipse capítulo 2, Ele diz: eu ando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Por quê, irmãos? Porque nós precisamos entender que Ele se move na igreja que Ele é dono. Jesus está dizendo: eu me movo, eu não estou parado, eu não estou assistindo, eu não sou um telespectador, eu sou alguém que anda, eu sou alguém que age, eu sou alguém que está em movimento. Irmãos, quantos de nós estamos, irmãos, despercebidos da presença dEle no meio, andando no nosso meio? Nós entramos na igreja, irmãos, desatentos, e saímos despercebidos. Não damos, irmãos, o devido crédito ou valor para um ambiente profético, aonde Jesus se encontra andando no meio de nós. E creio eu, irmãos, que foi isso que essa igreja perdeu ao longo da sua caminhada. Perdeu essa sensibilidade. Perdeu essa sensibilidade de entender: Ele é o dono e Ele se move. Ele se move para quê, gente? Jesus se move para quê? Ele se move para examinar. Jesus se move, irmãos, para sondar os nossos corações. Jesus se move, irmãos, para nos exortar. Jesus se move, irmãos, para liberar promessas. O que nós precisamos entender é que Ele não está parado. Muito pelo contrário, Ele está se movendo. Amém? Irmãos, nós precisamos entender que Ele está nesse lugar. Ele se faz presente aqui. E aí agora Jesus ele vai, depois de apresentar para a igreja: eu sou o dono, eu governo, a igreja é minha, eu me movo, eu estou em movimento. Agora Ele vai trazer elogios. E Ele vai dizer: conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não desanimaste. A primeira coisa que nós precisamos entender: essa era uma igreja, irmãos, em atuação. Essa não era uma igreja telespectadora, era uma igreja que estava em movimento. Jesus fala o que essa igreja fazia. Jesus conhece a obra dessa igreja. Jesus ele reconhece a fidelidade doutrinária. Os anos se passam, irmãos. As coisas vão mudando conforme os séculos, as décadas. Mas nós precisamos entender, irmãos, que precisamos continuar fiéis à palavra dele. Independente do que aconteça, irmãos. Paulo, ele vai alertar, logo após que ele sai dessa igreja, ele vai para Jerusalém, ele é julgado, passa um tempo em Cesareia, e aí ele decide ir para Roma, ser julgado por Roma. E aí então que ele vai escrever uma carta para essa igreja. E Paulo ele vai trazer um alerto para essa igreja. Ele vai dizer assim: ó, tome cuidado, porque vão entrar lobos vestidos de ovelha para destruir as ovelhas.
O próprio Jesus, irmãos, no Sermão do Monte, ele vai alertar dizendo de lobos que se vestem de ovelhas, falsos mestres e falsos profetas. E ele vai trazer, irmãos, um alerta para os dias de hoje, para aquele povo. Ele vai dizer: tomem cuidado, porque sim, tem falsos profetas. Tomem cuidado, porque sim, tem falsos mestres. Tomem cuidado, porque sim, tem lobos querendo devorar ovelhas. E esse é o cenário dessa igreja. Só que essa igreja permanece fiel. Só que essa igreja permanece firme. Porque eles, irmãos, souberam discernir quem era apóstolo e quem não era. Era uma igreja aguçada no discernimento espiritual. Pensa, irmãos, chega do nada alguém e se diz apóstolo. Aí sabe o que essa igreja se colocou? Se colocou naquele lugar de discernir. Não tem nada de apóstolo. Porque nós precisamos aprender, irmãos, algo para os nossos dias de hoje. Nem todo mundo que diz que é de Deus é de Deus. Nem todo mundo que diz que vem da parte de Deus vem de fato da parte de Deus. E essa igreja, irmão, soube discernir quem era realmente da parte de Deus e quem não era. E Jesus traz esse elogio, porque eles rejeitaram os falsos mestres, eles rejeitaram aqueles que se diziam apóstolos e não eram. Eles não abriram mão da verdade, eles não abriram mão da sã doutrina. Irmãos, isso é um alerta para nós. Quanta coisa boba, sem sentido, está falando aí fora. Irmãos, nós precisamos ficar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso guia. A palavra de Deus é o nosso aio, é o nosso professor, é que nos leva ao nosso destino. A palavra de Deus é tudo na nossa vida. O que passa da palavra de Deus não vem de Deus, vem do maligno. Entenda, o Espírito Santo sempre vai nos conduzir pela palavra de Deus. O Espírito Santo sempre vai falar através da palavra de Deus. Se alguma coisa apareceu para você, se você ouviu alguma voz que disse algo que não está na palavra de Deus, eu te digo com total convicção, que isso que você viu ou ouviu, não vem da parte de Deus. Porque Deus vela sobre a sua palavra. O Espírito Santo anda sobre a palavra de Deus. E Jesus é a palavra de Deus. Amém, irmãos? E nós precisamos entender algo, irmãos. Isso significa uma coisa: nenhuma igreja pode agradar a Jesus se ela abre mão da verdade. Nenhuma igreja, irmãos, pode agradar a Deus se não andar em linha com a palavra dele. Irmãos, Deus, a Bíblia vai dizer que Deus exaltou a sua palavra sobre todas as coisas. A palavra de Deus está acima, irmãos, de enfermidade. A palavra de Deus está acima de miséria. A palavra de Deus está acima de maldição. A palavra de Deus está acima do caos, porque Deus exaltou a sua palavra até mesmo acima de principados e potestades. E é nesse lugar que Deus deseja que estejamos, na palavra dele. Diga comigo, a palavra dele é um lugar de segurança. É a única forma, irmãos, de uma igreja agradar a Deus. É uma igreja que vive na palavra, que vive na verdade. E eu acho interessante o que Jesus vai dizer para essa igreja. Jesus vai compartilhar um sentimento com essa igreja. Um sentimento, irmãos, entre aspas, de ódio. Jesus diz: eu odeio o que vocês odeiam. Olha que interessante. Porque muitas das vezes, irmãos, nós enxergamos Deus pela metade. Nós só falamos do Deus de amor e esquecemos ou ignoramos que Ele também odeia. Por exemplo, Deus ama o bem e odeia o... Ou seja, tem coisas que Deus olha e Ele abomina, Ele odeia, e que aguça a ira dEle. Porque eu não sei se você sabe, mas Deus é juiz. Amém? E o pecado, irmãos,
aguça a ira de Deus, que aguça a justiça dele. E ele vai dizer para essa igreja: eu odeio algo que vocês também odeiam, que são os nicolaítas. E quem era esse tipo de gente? Ou quem era esse povo específico? Era um grupo de falsos mestres, que andava pelas igrejas incentivando comer comida sacrificada aos ídolos. Olha isso, gente. Um povo que estava tirando eles do caminho da verdade, deturpando a palavra de Deus, dizendo: pode comer sim, comida que foi consagrada a ídolos. Povo esse também, que estavam entregues à prostituição, à impureza, a uma vida imoral. Tinha comportamentos, irmãos, longe da santidade. E aí Jesus olha e diz: está vendo esse povo? Vocês odeiam, eu também odeio. Ou seja, irmãos, era uma igreja que estava andando em linha com o que Deus desejava, ou que sentia. Era uma igreja que estava alinhada. Por quê? Porque era uma igreja que discernia as obras dos nicolaítas. Não agrada a mim, não agrada a nossa igreja, não agrada a Deus. Amém? Ou seja, essa igreja, irmãos, ela tinha zelo pela doutrina. Que isso fique claro nessa noite. Não era uma igreja que vivia longe da verdade. Muito pelo contrário. Era uma igreja que andava na verdade da palavra de Deus. Era uma igreja que zelava pela doutrina. Era uma igreja que zelava pela ética. Agora, irmãos, será que essa mensagem de Jesus para a igreja de Éfeso é oportuna para a igreja brasileira de hoje? Será que essa mensagem ela é oportuna para os nossos dias de hoje? Será, irmãos, que tem igrejas que têm cedido à verdade? Será que tem igrejas que têm abandonado a verdade? Será que tem igrejas, irmãos, que têm pregado outro evangelho? Trocado um evangelho que diz: negue-se a si mesmo, para um evangelho que diz: você é o centro. Não, irmãos, Ele é o centro. Será que essa carta serve para os nossos dias, irmãos? Será que não estamos vivendo hoje esse período em que as exigências não são mais necessárias? Pode vir do jeito que você está e continuar do jeito que você está. Será, irmãos, que nós não estamos vivendo um tempo onde que pecado se tornou trauma psicológico? Você está em pecado e aí vai para alguma pessoa e diz: isso é trauma. Não, irmãos, isso é pecado. Nós não vamos trocar o nome para trazer uma desculpa para a nossa conduta. Essa carta é para nós. Será que vivemos num tempo onde chamar pecado de pecado é escândalo? Irmãos, pecado é pecado, e ponto final. Pecado é pecado. Irmãos, eu tenho percebido que nesses dias que nós estamos vivendo, é necessário dizer até mesmo o óbvio. Porque até mesmo o óbvio, Renato, perdeu. Se perdeu, às vezes é necessário a gente ter que desenhar. Não, irmãos, nós somos santos. Nós não vamos colocar desculpa. Muito pelo contrário, nós vamos andar em retidão. E é por isso que essa carta a essa igreja também é uma carta para a igreja evangélica brasileira. Como eu disse, a igreja de Éfeso era uma igreja envolvida com a obra de Deus. Nossa, eu vou correr com o meu tempo. A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, o próprio Jesus dizendo: eu conheço as tuas obras. A igreja de Éfeso não era composta por crentes de braços cruzados. E deixa isso cair no teu coração. A igreja de Éfeso não era uma igreja composta de crentes de braço cruzado. Porque, irmãos, hoje, infelizmente, nós estamos vendo igrejas brasileiras, muitas das vezes, com pessoas de braços cruzados. Eu trouxe uma pesquisa que diz que de 100% das pessoas dentro de uma igreja,
só 20% trabalham. 80% assistem e criticam os que estão trabalhando. Mas eu creio, irmãos, que essa não é a nossa realidade. Nós somos uma igreja, irmãos, que todos unidos, juntamente, chegaremos aonde Deus deseja. Amém? Ele também vai elogiar a perseverança dessa igreja. Ele vai dizer em Apocalipse capítulo 2, versículos 2 e 3: conheço o teu labor e a tua perseverança, tens perseverança, suportastes prova por causa do meu nome. Ou seja, era uma igreja, irmãos, que vivia o nome de Jesus, pregava o evangelho, e o resultado disso era perseguição, porque a gente sabe como era difícil naquela época, a perseguição, o ódio, muito evidente para com os cristãos. Mas Jesus vai dizer: vocês estão perseverando, mesmo em meio ao sofrimento, vocês estão perseverando, vocês não estão esmorecendo. Irmãos, cai para nós, ser crente em Éfeso não era fácil, muito pelo contrário, era muito difícil. Mas mesmo assim, aquela igreja sofria, mas permanecia fiel, era operosa, era ética e vivia dentro da sã doutrina. Irmãos, até aqui parece que era uma igreja perfeita, é ou não é verdade? Jesus se apresenta dizendo: está segura, está guardada. Jesus ainda diz mais: eu ando no meio, eu estou em operação, eu estou me movendo. Ele vai trazer elogios, elogio à obra, elogio à perseverança, elogio à fidelidade doutrinária. Parece que está tudo bem, é ou não é? Mas então ele vai trazer uma repreensão. E aí que está o ponto, irmãos, e a gente precisa se atentar. Apesar de todas essas virtudes, Jesus, ele vai trazer uma correção. Diga comigo: correção. Ele diz no versículo 4: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. E observa algo, irmãos, Jesus não diz esquecestes o primeiro amor, ele diz abandonastes o primeiro amor. Sabe por quê, irmãos? Porque esquecer é uma atitude involuntária. Renato, ninguém decide esquecer algo. Não vai existir, Renato, você lá na sua casa dizer assim: hoje eu vou na igreja e vou esquecer o meu celular em casa. Não. Quem esquece, esquece de forma involuntária, o pastor Tarcísio. Agora, abandonar não. A atitude de abandonar é uma atitude voluntária. Quem abandona sabe o que abandonou. E ele está dizendo: vocês até fazem, mas abandonaram algo que é primordial. Vocês abandonaram o primeiro amor. E ele se dirige, irmãos, diretamente dizendo: eu tenho algo contra ti. Entenda, irmãos, pega isso. Virtudes não anulam falhas que devem ser tratadas. As suas virtudes não vão esconder de Deus falhas que você deve tratar. Você pode até esconder de um pastor, você pode até esconder de um líder, mas Deus é aquele que tudo vê e é aquele que exige correção de você. Os dons que você flui não vão anular as falhas que você deve tratar. E Deus está dizendo para nós nessa noite, irmãos: lembre-te de onde caíste. Lembre-te de onde caíste. Ele oferece um recomeço, ele oferece uma oportunidade, ele oferece para aquele povo uma esperança. Porque, irmãos, nós precisamos entender algo, e entenda isso. Por muito tempo, irmãos, a igreja brasileira tratou o abandono ao primeiro amor como sendo algo normal. Eu lembro quando eu voltei para Jesus, parei de jogar bola, e aí nós começamos com um movimento na praça, evangelizando e pregando. Aí alguns chegavam em mim dizendo: nossa, eu já vivi isso aí, ó, você está no primeiro amor. E eu perguntava: por que parou de viver?
Porque a nossa vida, irmãos, deve permanecer do início ao fim, amando ao Senhor acima de todas as coisas. Nós não podemos tratar o abandono ao primeiro amor como sendo algo normal. O que a igreja por muito tempo chamou de normal, Jesus chama de pecado. Jesus diz: arrependa-te, lembra-te de onde caíste e arrependa-te. Ele está dizendo: vocês até tratam como normal, mas eu não trato como normal. Eu estou denunciando o abandono ao primeiro amor. E quantas vezes, irmãos, a igreja pode ter tanto zelo pela doutrina, defender tanto a doutrina, que a defesa da verdade, muitas das vezes, começa a substituir o relacionamento pessoal com Jesus. Se entregam tanto à doutrina, aos ritos, né? A esse ciclo religioso. Irmãos, quantos têm feito devocional de forma automática, robótica? Muitos compraram, né, o café diário. Nada contra, irmãos. Não tenho nada contra. O problema é a forma que você tem levado. Porque de forma automática se tornaram crentes ativistas. É isso que Jesus está dizendo para essa igreja. Ela entrou tão profunda numa apologética cristã, da defesa da fé, a defender a verdade, a defender a piedade, que tornou seca, que tornou árida, que tornou áspera, que tornou ácida, funcionando no piloto automático. Irmãos, Deus não quer ninguém funcionando no piloto automático. Deus quer pessoas dependentes dEle. Deus deseja pessoas entregues a Ele. Semana que vem nós vamos começar aqui a 7ª edição do Call 1615. Nossa escola de evangelismo e missões. E a gente estava reunido na diretoria. Eu não sei quem falou isso. Não sei se foi o Júnior, se foi as meninas. Mas ele disse algo que é verdade. Ele disse: gente, nós sabemos como é que faz. É a 7ª edição. A gente já sabe, pastor Tarcísio, como é que funciona. A gente já sabe o modelo, nós sabemos o modelo. A gente sabe aplicar. Só que Deus não quer nós no piloto automático. Porque quando a gente olha para o que nós sabemos, nós abrimos mão da dependência dEle. Aquela igreja sabia fazer a obra. Aquela igreja sabia ser fiel à doutrina. Sabia discernir os apóstolos que se diziam ser apóstolos, mas não eram. Aquela igreja sabia ser perseverante. Mas Deus tinha algo contra ela. O quê? O abandono ao primeiro amor. Não era uma igreja mais de relacionamento. Não era uma igreja mais que dedicava a sua vida em conhecer ao Senhor. E aí que está o perigo, gente. Trabalho. Muitas das vezes o trabalho pode estar matando o seu relacionamento com Ele. Muitas vezes, irmãos. Mesmo sendo algo bom, irmãos. Mesmo sendo algo louvável, talvez pode se tornar um perigo. Porque você pode entrar nesse lugar de ativismo. De fazer por fazer. E Deus, irmãos, entenda. Deus não quer ninguém aqui sendo CLT. Deus quer servos. Deus quer pessoas comprometidas primeiramente com o coração dele. Não fazendo por fazer, mas fazendo porque ama a verdade. Lembra aí o que Jesus vai dizer para os religiosos, para os fariseus? Eram homens conhecedores da justiça, eram homens conhecedores da misericórdia, eram homens conhecedores da fé, conheciam a palavra, mas Jesus vai dizer para eles: vocês com o mosquito, mas engolem um camelo. O que Jesus está querendo dizer? Vocês até pregam, mas não praticam. Hipócritas. E um sinal, irmãos, do abandono ao primeiro amor, é quando temos grande capacidade
de examinar os outros, encontrar os erros nos outros, mas não conseguimos examinar nós mesmos. Isso é uma das maiores evidências do abandono ao primeiro amor. Irmãos, quantas vezes nós chegamos na igreja e o pastor começa a pregar, e aí é uma palavra de correção, e a gente começa a dizer assim: nossa, como fulano tinha que estar ouvindo essa mensagem. Aqui não tem não, né, gente? Só em Brasília, né? Nossa, como que fulano tinha que estar ouvindo isso? E a gente começa a lembrar de outras pessoas. Jesus está dizendo para os discípulos: tem gente que diz, olha e diz da trave do olho do outro, mas esquece da trave do seu olho. Irmãos, essa palavra não é para fulano, essa palavra é para mim. Primeiramente, essa palavra é para mim. Ela veio para afetar a minha vida. E esse problema, irmãos, não é só da igreja de Éfeso. Esse problema também é das nossas igrejas atuais. Somos rápidos em ver as falhas nos outros, mas lentos para enxergar as nossas falhas. Mas graças a Deus, que Deus é bom. Amém? E toda correção, irmãos, quando chega para mim e para você, é porque Deus tem expectativa na nossa melhora. Ele olha para mim, Ele olha para você, quando Ele traz uma denúncia, Ele está querendo trazer o que com essa denúncia? Um recomeço, uma nova perspectiva de vida. Ele quer nos mostrar que estávamos vivendo fora do plano dEle, e Ele quer, através da denúncia, nos trazer de volta para o plano dEle. Ele vai dizer no versículo 5, lembra-te depois de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E um arrependimento verdadeiro, irmãos, ele vai produzir frutos dignos de arrependimento. Jesus, ele vai dar 3 caminhos, irmãos, para eles recomeçarem. Quais são esses caminhos? Primeiro, lembrar. Lembra-te de onde caíste. O segundo caminho, arrependa. E o terceiro caminho, voltar às primeiras obras. Irmãos, lembrar não significa ficar remoendo pecados antigos e transformar também esses pecados em um testemunho sensacionalista. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é cavar o esgoto da vida e exibir a miséria. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é lembrar o que você fez, é lembrar de onde você caiu. E ele diz, voltar ao ponto aonde você se desviou. Lembra do filho pródigo? Ele vivendo naquela condição, a Bíblia vai dizer que ele lembra da casa do pai. Ele lembra da casa do pai. Ele lembra da vida que tinha lá. Ele vai dizer ainda mais, ele lembra dos servos do seu pai. Ele diz, eu lembro que até os servos da casa do meu pai tinham pão. Ele não lembra o que ele fez, ele lembra quem ele era. E aí ele vai dizer, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Lembrar aqui é lembrar, irmãos, quando Jesus está dizendo, é lembrar da comunhão, é lembrar da casa do pai, é lembrar da fartura espiritual. E você tem essa oportunidade nessa noite. Lembra aí. Você sabe, lembra aí dos momentos de intimidade, lembra aí dos momentos que você caía rindo, por causa da alegria no espírito, lembra aí dos momentos que você se colocava no seu secreto, e você derramava lágrimas de amor por ele, lembra. O segundo caminho, ele vai dizer arrepender. E arrependimento, irmãos, tem 3 dimensões. Razão, reconhecer o erro. Emoção, sentir tristeza verdadeira pelo erro.
Tristeza essa produzida não pelo diabo, produzida pelo próprio Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo produz tristeza dentro de nós? Como assim, Gustavo? Tristeza pelo pecado. Quantos aqui, irmãos, depois de sair de uma atitude pecaminosa, se encontrou num lugar de tristeza? Você pecou e você se encontrou dizendo: cara, o que eu fiz é muito errado. E uma tristeza invade o seu coração. Quem aqui já passou por isso? Essa tristeza, irmãos, é produzida pelo próprio Deus. Essa tristeza aponta para mim e para você: esse lugar não pertence a você. Não foi para esse lugar que eu morri e ressuscitei. Eu morri e ressuscitei para te tirar desse lugar de pecado. Uma tristeza que nos conduz à salvação. Não uma tristeza que vai nos deixar no erro, mas uma tristeza que vai nos tirar do erro. Amém, irmãos? Lembra aqui agora, um exemplo muito, muito simples, do gás de cozinha. Quantos aqui sabem que o gás de cozinha ele não tem cheiro? Você sabia dessa? O cheiro que tem no gás, ele é colocado. Por quê, irmãos? Porque se não tiver cheiro e o gás vazar, você morre. Você morre asfixiado. Asfixiado. E aí, o que eles fazem? Eles colocam o cheiro no gás. Porque quando você chega no lugar e o gás está vazando, você vai identificar pelo cheiro. Você vai dizer: tem gás vazando. E aí o que você vai fazer? Você vai agir rapidamente para a sua segurança. A tristeza promovida pelo Espírito de Deus é assim. Ela vem para te alertar do perigo. Se você continuar nesse lugar, você vai morrer. E é isso que Jesus está falando para essa igreja. E também arrependimento é produzida na dimensão da vontade. A vontade em mudar, em querer mudar de direção. Amém? São essas três coisas. Se não for essas três coisas, irmãos, não é arrependimento, é remorso. Lembra aí de Judas? Traiu, chorou e o que ele fez? Se matou. O arrependimento genuíno, irmãos, ele vai trazer mudança de direção. Amém? E ele vai trazer uma advertência muito séria. Ele vai dizer: se não mudar, se não arrepender, eu virei e removerei o teu candeeiro. Ou algumas versões vão dizer candelabro. Ou seja, irmãos, o que ele está querendo dizer? Arrependa-se e viva. Não se arrependa e morra espiritualmente. É o que Jesus está querendo dizer. E o candeeiro, irmãos, ele representa o testemunho. Ele representa a luz. Ele representa a relevância da igreja. Quando a igreja não brilha mais, ela perde a sua relevância espiritual. E nós temos o que, irmãos? O maior exemplo propriamente dessa igreja. Como, irmãos, essa igreja está hoje? Está em ruínas. Só falamos da glória passada. Só falamos agora de uma memória. Quantos países já viveram um grande avivamento, irmãos? Experimentaram uma unção, um poder extraordinário, e que hoje se encontram completamente frios espiritualmente. Quantos? Por quê? Porque não levou a sério a advertência de Jesus. Ele diz: lembra-te e arrependa-te. Se não lembrar e não se arrepender, eu vou vir e eu vou tirar. E hoje são apenas memórias. Mas ainda há esperança para a igreja brasileira, irmãos. Ainda tem, irmãos, os remanescentes. Ainda tem aqueles que permanecem fiéis, mesmo em meio ao esfriamento. Sempre tem os remanescentes. Graças a Deus. Sempre tem aqueles, irmãos, que vão permanecer firmes na doutrina, nas obras, na fidelidade, mas também no primeiro amor. Entregando a sua vida em devoção ao Senhor, fazendo todas as coisas, não para homens, mas primeiramente para Deus. Não fazendo coisas para ser visto, mas para que Jesus seja conhecido. Ainda assim, tem os remanescentes.
E ele, para esses remanescentes, ele garante algo, irmãos. Ele diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 7: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele diz mais: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O vencedor aqui, irmãos, são os remanescentes fiéis. E olha que incrível que ele vai dizer: a esses eu vou dar o direito de se alimentarem da árvore da vida. Irmãos, era essa árvore que Adão tinha que comer lá no Éden. A Bíblia vai dizer que Deus planta um jardim, coloca Adão nesse jardim, e ele diz: olha, come livremente. A Bíblia vai dizer que ele só dá uma ordem: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a Bíblia vai dizer que lá tinha uma árvore chamada árvore da vida. Deus nunca proibiu Adão de comer da árvore da vida. Essa árvore estava lá. Adão poderia comer, e creio eu, que essa era a árvore que Deus desejava que ele comesse. Ele comendo dessa árvore, irmãos, ele iria crescer, ele iria se desenvolver, ele iria chegar, irmãos, na capacidade que Deus o criou para estar. Mas ele não come dessa árvore. Só que a Bíblia está dizendo que aqueles que se encontrarem fiéis, os remanescentes, aquela árvore que Adão não comeu, para nós, ele vai nos dar esse alimento. Irmãos, nós vamos poder nos alimentar dessa árvore, a árvore da vida. Irmãos, nós temos uma oportunidade nessa noite, uma oportunidade mesmo de olharmos para dentro de nós, de olharmos para aquilo que Deus está trazendo como denúncia, e não ficarmos no campo somente do conhecimento, mas irmos para um campo aonde vai nos impulsionar a sermos pessoas diferentes, nos impulsionarmos a sermos pessoas, irmãos, que vamos fazer a obra de Deus, porque amamos a obra de Deus, mas principalmente pessoas que amam o Senhor Jesus. Você pode ficar de pé?